Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Escola da Vida Maior. Eu sou o Sidney Cabral e hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de vídeos sobre obsessão e desobsessão. O subtema que nós abordaremos hoje será sobre o umbral. Vocês já devem ter ouvido este termo em literaturas, principalmente nas literaturas do espírito André Luiz, sob a lavra de Francisco Cândido Xavier, naquela coletânea de livros A Vida no Mundo Espiritual. E certamente, pelo que nós sabemos, este termo umbral foi cunhado justamente por este espírito, salvo engano, lá no primeiro livro da obra, intitulado de Nosso Lar. Mas hoje nós falaremos sobre o umbral, propondo uma reflexão um pouco diferente daquela que vocês estão acostumados. Queremos livrar você daquele condicionamento dos sistemas de crença religiosos, sobretudo provenientes do catolicismo, em que o umbral, descrito por André Luiz, se assemelha em muito aos aspectos do inferno do catolicismo, e também das descrições de Dante Alighieri em A Divina Comédia, em que ele fala de 7 níveis de zonas infernais e ou purgatoriais. Mas antes de avançarmos para falarmos sobre as reflexões que iremos propor adiante, eu gostaria de que nós pensássemos no seguinte: para que estejamos próximos de conhecer as zonas umbralinas ou as zonas infernais do catolicismo, será necessário que nós passemos por um processo. E este processo, chamado em espiritismo de passamento, é um processo que nós conhecemos na teoria, ou pelo menos alguns de nós conhecem na teoria pelos estudos da obra de Kardec. Então, se nós conhecemos pouco ou nada sobre este assunto, vamos falar um pouquinho sobre a necessidade do conhecimento. O conhecimento é um processo pelo qual o ser humano está habituado a passar. E este conhecimento pode ser um conhecimento buscado pelo estudo, ou pode ser um conhecimento empírico, pelas vivências às quais nós estamos sujeitos a todo instante. Mas quando nós falamos de viver, de se equilibrar, de se harmonizar, de buscar a plenitude que representa ou se consolida na felicidade perene, é necessário, obviamente, que nós estudemos a fundo, para que então cresçamos em conhecimento. Invariavelmente, no entanto, poucos de nós buscam este conhecimento. Já falamos em alguns vídeos ou em quaisquer outras falas nossas que muitos de nós ainda buscamos, por uma necessidade inculcada no âmago da alma, o entendimento sobre a vida espiritual, mas que nós nos deixamos deslumbrar mais do que racionalizamos sobre. E isso, de alguma sorte, é prejudicial ao nosso processo de crescimento espiritual, porque o deslumbrado é uma pessoa extasiada. E o êxtase pode ser de duas formas: o êxtase racional, proveniente da introspecção meditativa e da busca pela ascensão até faixas dimensionais ou faixas vibratórias superiores, estabelecendo, portanto, uma conexão com o divino, que tem seus representantes em várias faixas elevadas, conhecidos no catolicismo como anjos, arcanjos, serafins, e que são, para os espiritistas, mensageiros do Senhor, e que o deslumbramento, sem este trabalho de introspecção meditativa, de busca racional por esta elevação vibratória, faz-se, portanto, apenas êxtase improdutivo, que estagna porque não racionaliza sobre os passos seguintes ou sobre os caminhos a perpassar. Simplesmente é uma explosão de sentimentos, poderíamos dizer assim, sem o controle da própria alma. Então, quando nós agimos desta forma e entendemos que isto é a busca pela espiritualização, nós deixamos de considerar vários aspectos. Não vamos ficar aqui a falar sobre o aspecto da automoralização, porque nós queremos dar um direcionamento muito específico para entender lá o que é o umbral, ou refletirmos sobre o umbral de uma forma diferente. Então, neste momento, nós estamos falando de conhecimento. Dissemos que o conhecimento pode ser empírico ou poderá advir dos nossos estudos, das nossas pesquisas. As duas formas são úteis, desde que tenhamos seriedade e objetividade naquilo que queremos, naquilo que buscamos. Entre o empírico e o teórico, nós dividiremos o conhecimento em científico e filosófico. Isso te remete a alguma lembrança, por acaso? Sim, justamente a filosofia e a ciência são 2 dos 3 pilares da doutrina espírita. O terceiro é a religião. Muita gente, entretanto, foge feito louca quando nós falamos de religião
e principalmente quando elas comparecem a organizações religiosas e ouvem a proposta de engajamento em estudos para a busca de conhecimento. Muita gente acha que não é necessário este engajamento em um momento menos maduro de suas vidas. Acreditam que isto é literalmente para gente velha que já está aposentada, que não tem mais nada, entre aspas, a fazer, e não entendem que a religião é útil para todos nós. Mas também não vamos falar da religião. Focaremos na filosofia e focaremos na ciência por enquanto, para que possamos chegar nas reflexões sobre o umbral. Um dos aspectos, portanto, do conhecimento, que é o entendimento, que é a apreensão de informações, é o aspecto filosófico, que implica utilizar a razão para entender a vida de relação. E quando nós falamos de vida de relação, vamos ampliar um pouco mais este conceito, tanto na vida corpórea como na vida extracorpórea. Mas, contudo, sem o objetivo de encontrar qualquer solução, simplesmente mergulhando para experimentar racionalmente todas as oportunidades informativas que estarão ao nosso derredor. Então, a filosofia é isto: razão, sem grandes preocupações com os resultados obtidos. Já no caráter ou no aspecto científico, serão experiências também racionais, mas com registros pontuais de vários resultados para, ao final, concluir-se quais foram os efeitos de cada um dos passos experimentados. Conhecimento, portanto, é experimentar. Calma, nós já estaremos chegando no umbral, mas dissemos antes que é necessário entender um passo anterior, que é o do passamento, a morte do corpo físico. Na teoria, entendemos muito bem, através das obras de Kardec, que o passamento é um processo muito natural a que todos nós, indivíduos humanos, haveremos de passar. Entendeu? Passar, passamento. É daí que vem o termo. E quando falamos de passar, como uma transposição natural, entendemos que haverá uma delimitação, e essa delimitação, tal qual a soleira de uma porta, é denominada umbral. Mas vamos terminar o passamento antes de chegarmos no umbral. Tivemos algumas experiências em conversações amigáveis, intituladas de preleções, de perguntar aos presentes quem tinha medo da morte. Já dissemos isso em outros vídeos, e as respostas, na grande maioria, foram: eu tenho. Mas também já tivemos a oportunidade, em determinados grupos, de ouvir alguém levantar a mão e dizer com toda a segurança: eu não tenho. Veja bem, definamos então o que é o medo. O medo representa o desconhecimento de algo. Simples assim. Então, cremos que quando a pessoa diz para nós: não, eu não tenho medo da morte, não é porque ela compreende o processo em sua totalidade, mas sim porque ela está totalmente indiferente a ele. E qual é o risco então? Quando nós nos tornamos indiferentes ao aprendizado, à busca de conhecimento, nós não poderemos nunca agir de forma consciente, de forma racional, impondo estratégias de controle sobre as circunstâncias, mas sim apenas reagiremos ante as circunstâncias que nos forem apresentadas. De sorte que, muito provavelmente, esta pessoa que diz: não, eu não tenho medo da morte, mas não busca o conhecimento, quando, chegado o seu momento de transposição, fazer a passagem para o umbral, ela terá imensas dificuldades de se desvencilhar daquela situação infelicitante em que ela se encontra. E agora nós vamos entrar a falar sobre as reflexões do umbral. Então, Sidney, o que você me disse agora me deixou muito preocupado ou preocupada. Você está dizendo que nós iremos diretamente para o umbral? E aquilo que nós lemos em André Luiz, a descrição de estados mais felizes para tantos espíritos? Não há possibilidade de nós permearmos diretamente estas instâncias felicitantes? Temos que passar pelo umbral? Sim e não. Sim, nós passaremos todos pelo umbral. E não, talvez não poderemos ir direto a colônias espirituais. Por que eu não posso ir direto para uma colônia espiritual felicitante? Porque a condição do espírito humano de um para o outro varia infinitamente em grau de consciência sobre a vida. Por isso que eu falei sobre o conhecimento. Quando eu não busco o conhecimento, fica muito mais difícil para que eu possa entrever possibilidades. Se eu nunca cogitei desta possibilidade, eu não consigo entrever, apenas reajo ante a situação. Eu tenho medo. É um mecanismo de defesa. Se eu acho que me acostar em qualquer segmento religioso onde me fala sobre experiências da vida espiritual,
mesmo que não seja a doutrina espírita, que isso é coisa para gente mais madura, que para mim agora não é o momento. E qual seria o momento? Se eu não sei quanto tempo eu vou continuar vivenciando essa experiência terrena. O momento deve ser sempre agora e nunca depois. Pode ser que eu faça o passamento daqui a 1 segundo, 5 minutos, e daí eu perderei a oportunidade que me foi ofertada. Então, para estas pessoas que deixam para pensar nisso sempre para depois, não. As colônias espirituais provavelmente não serão uma realidade para elas antes de que elas experienciem algum tempo no umbral. Agora, sim, eu vou dizer que sim, você vai passar pelo umbral e isso não representará para você qualquer problema. Sabe por quê? Porque simplesmente você já se encontra no umbral. O umbral, interpretações que fazemos de várias literaturas que lemos, ele representa uma zona purgatorial, formada pelas emanações psíquicas da humanidade terrena. E quando falamos de humanidade terrena, falamos sobre encarnados e também desencarnados. Enfim, nós estamos todos juntos, contudo, em dimensões vibratórias diferentes. O espírito coexiste num plano vibracional que lhe é próprio, que é o plano espiritual, uma dimensão etérea diferente da dimensão material. Porém, como ambas as dimensões, material e a espiritual, se interpenetram, sim, exatamente, estes planos dimensionais se interpenetram em qualquer estágio vibracional. Os inferiores, assim como os mais elevados, se interpenetram. Sobretudo nos planos inferiores de consciência, os espíritos ainda imaturos, ainda na infância, que viveram no plano terreno, continuam a interferir neste mesmo plano terreno por causa da sua condição vibratória, ainda muito próxima das consciências que se lhe assemelham em identidade de viciações, de imperfeições, sejam morais ou as viciações de toda ordem. E juntos, espíritos encarnados e desencarnados criam uma psicosfera própria. Portanto, falamos de umbral, enquanto encarnados, nós já estamos nele, respirando e retroalimentando as condições que, no ato do nosso passamento, se não tivermos pelo conhecimento nos libertado, pois só o conhecimento liberta, continuaremos a coexistir com aqueles que nos precederam no passamento por algum tempo, sofrendo os efeitos daquilo que nós mesmos criamos. E como que eu me livro deste estado infelicitante? Depois deste conceito filosófico, é entender que no aspecto científico, semelhantes atraem semelhantes. E se nós não procurarmos pelo conhecimento nos libertar, desde já, buscando a associação com outros mais elevados, certamente, como não existe um passe de mágica para nada, tudo é ciência, nos demoraremos jungidos por um tempo a companheiros que se nos assemelham em imperfeições, em sentimentos, em viciações. Então, tudo que nós temos é compreender que, assim como nós buscamos companhias no plano terreno que nos satisfazem, sejam boas companhias ou más companhias, por esta construção vibratória, automaticamente, no passamento, já estaremos a continuar o processo infelicitante que iniciamos na vida corpórea. Este é o umbral. Seja bem-vindo. Esta parte da nossa fala talvez não lhe agrade, mas é necessária que seja dita. Agora pontuaremos mais uma vez a parte que é extremamente relevante para o seu entendimento. Novamente, conhecimento, conhecimento, conhecimento. O conhecimento liberta. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Eu não estou a dizer que todos os conceitos que eu trago em vídeos são a absoluta verdade. Não são mentiras, porque estão fundadas em várias obras que nós pesquisamos e que nós lemos, e que, se comparadas, trazem uma mesma informação, mesmo que seja em outra linguagem. Então esta é a verdade que nós apresentamos, que ainda não é a verdade absoluta pelo grau de inferioridade que nos é próprio. Contudo, é o reflexo filosófico, raciocinado, observado, é o reflexo científico, experienciado, conclusivo que nós temos até agora. E isto por si só, eu asseguro, será útil para todos nós no momento do nosso passamento. Então, se a parte boa é o conhecimento e o conhecimento liberta, o que eu devo fazer neste momento? Procurar estudar. Quais são os campos de estudo que eu devo perpassar? O primeiro e mais importante é o campo do autoconhecimento. Por isso que falamos sobre a introspecção meditativa, que faz com que nós entendamos como nós estamos a funcionar em todos os instantes, quando estamos ocupados na vida de relação, intercambiando em conversação, em trabalho,
quando eu estou isolado, quieto, no meu canto, assistindo uma TV ou simplesmente a meditar, quando eu estou a me recolher para o sono do corpo físico, sempre buscando através de orações que eu tenha lembranças úteis das experiências extracorpóreas durante o sono, para que eu possa analisar se eu estou caminhando para faixas vibracionais mais ditosas ou se eu estou a perambular em faixas vibratórias mais densas. Nosso lar e todas as colônias espirituais estão muito próximas de nós, porque também estão em faixas vibratórias no entorno do planeta Terra, a servirem de estações de repouso para que eu faça uma avaliação do meu processo evolutivo. Caminhar das faixas vibratórias mais densas para as mais elevadas, portanto, não é um problema insolúvel. O problema insolúvel está na nossa falta de consciência. Por isso que, quanto mais eu me conscientizo através do interesse filosófico, científico, o interesse voltado para a minha psicodinâmica, como eu funciono, como eu me comporto, o que eu preciso modificar para deixar de perambular em faixas vibratórias de viciação, de imperfeição e de erro, quando eu fizer todo este trabalho, ainda que eu não consiga uma carta branca para sair da vida corpórea e imediatamente me encontrar em uma colônia de refazimento, pedir guarida, socorro e amparo, estando nas faixas densas, não será tão difícil assim. Paciência, que é um dos exercícios da vida corpórea, sentimento elevado, que são exercícios também que eu deva fazer durante a vida corpórea, sinceridade de propósitos. Tudo isso é ingrediente útil para o canal de transmissão que se chama oração. Eu espero que estas informações ajude na sua ascensão para a vida maior. A minha parte eu vos entrego. Agora o trabalho é todo seu. Tenha uma boa vida. Até a próxima.